Tá, vamos fazer uma prece para começar, então? Vai. Vamos rezar. Vai, pau. Começa aí com o religioso, o Ash religioso. Pra qual Pokémon você vai rezar hoje? Eu quero ver quem que vai entender essa referência. Quero ver nos comentários. Pior que tá escrito Deus no seu boné, né? Tá escrito Deus, mas é Deus Ex Machina, não tem nada a ver com religião. Olha que loucura. Você viu? Tá tudo ligado, hein? Tudo é em nome de Deus. Às vezes a gente precisa de um Deus Ex Machina para sair dos buracos que a gente se enfia falando a respeito de coisas que a gente não domina. Então é um bom... Geralmente a gente não domina. Geralmente a gente não domina. Mas aí que tá. Parte de envelhecer bem. Muito mais importante saber o quanto que você não sabe do que saber muito bem o quanto você sabe. Mas diz aí qual que é o tema mesmo? Envelhecer. Mal da humanidade ou bênção? O tema é Grecinho 2000. Ô, seus filhos de uma puta. Isso aí é indireto pra mim, seus morféticos? Não, que a barba tá toda branca. Hips. É que de longe aqui não aparece, mas eu preciso comprar uma tinta pra pintar a barba, que já tá ficando feio já. Fiquem à vontade para propostas de patrocínio, Keeps, Grecinho 2000, todas essas coisas. Eu gosto de tons avermelhados. Acaju, por favor. O loiro acinzentado 5. Passa esse aí que é bom. Bom, se o tema é esse, eu já quero começar com alguns questionamentos. Se fosse possível viver com saúde até o final da sua vida, quantos anos vocês queriam viver? Cara, pergunta difícil demais essa, hein, cara? Porque... pra vocês, porque eu já pensei nessa... Aliás, eu penso muito a respeito dessas coisas. Eu não tinha pensado nisso, não. A gente vê vários filmes por aí que a galera busca a vida eterna, né? Vários personagens buscando a vida eterna. Ser o último a apagar a luz? Só que em compensação a gente vê outras histórias que a vida eterna é a maldição, né? Geralmente vai ficar pra sempre. Vai ver todo mundo que você gosta morrer e você continua, né? Tem uma série que se chama True Blood, de vampiro. E essa série tem um personagem que me marcou muito. Eu nem lembro o nome desse personagem, mas eu lembro que ele era como se fosse o vampiro mais antigo de todos. Ele tinha por volta de 2000 anos. E aí mostra algumas partes da vida dele, algumas das coisas que ele passou, os momentos memoráveis que ele passou em 2000 anos, acho que dá para passar bastante momentos. Acho que dá para aproveitar um pouco, né? E no final da vida dele, ninguém matou ele. Ele escolheu morrer. Ele falou assim para mim não, ele falou pra pessoa que estava dialogando com ele, falou assim, olha, eu já vivi até onde eu acho que eu deveria viver, e agora, como a vida é feita de fases, tá na hora de eu morrer. E aí, ele escolheu morrer com 2000 anos. Isso ficou martelando na minha cabeça. Que se eu pudesse viver para sempre, muito provavelmente em algum ponto, eu ia escolher morrer também. Não sei se com 2000 anos. Mas com certeza não ia ser com 80, nem 180, nem 280. Ia ser mais. Esse personagem é o Master do Eric. É o que converte o Eric. É o Master de todos eles, eu acho, no fim das contas. Ele tem poucos inimigos, porque quase todo mundo veio dele, ou da linhagem que ele criou. Linhagem. Ele tem poucos inimigos, no fim das contas. Essa é uma das razões pelas quais ele não morreu ainda. Se não me engano, quase todos os vampiros que estão mortos, alguém que matou. E ele é o primeiro no enredo, que se comenta que escolheu morrer. E aí o vampiro mais velho depois dele tinha 800 anos, alguma coisa assim. Você imagina que nesse gap aí,
Todos eles foram mortos. E ele escolhe morrer como? Ele se mata ou ele pede pra alguém matar ele? Ele sai no sol e vira purpurina. Não vira purpurina, ele vira cinza, mas a cena é muito purpurinada. Ele não brilha, tem um nome bem comum até. Isso nem me fugiu agora da cabeça. Um ator bom. É um ator, inclusive, que ele é pequeno, é jovem, né? De look, aparência assim. jovem. Ele é pequeno. Os outros personagens são bem maiores do que ele. Os outros atores. Ele é fraco. Não chega a ser adolescente, mas é quase assim. É como se ele tivesse sido transformado com uns 22 anos e ficou. Por aí. É isso aí. Tá. E aí você tem esse... Ele é magrelo, então dá a impressão de que ele é indefeso. Mas na série não é bem assim, né? Que uma parte do enredo da série é quanto mais velho você é, mais forte você é. Mais poderoso você fica. Então não tem nada a ver com a aparência física. Que é legal esse twist. Eu sempre gostei disso aí. Então, essa pergunta que você fez, eu vou colocar alguns questionamentos aí para entender um pouco, porque se eu pudesse escolher até quando eu ia viver com saúde, beleza, aí é um ponto. Mas e as outras pessoas? Porque a gente cai nesse ponto de... Morre. As pessoas morrem, senhor. Aí... Na minha fantasia, eu não consigo transformar as outras pessoas em imortais também. Então, esse é um ponto bem crucial, porque se você escolhe um exemplo, quero morrer com 300 anos. Sua mãe vai morrer, seus amigos toda. vão morrer, seus filhos vão morrer. Exato. Seus netos vão morrer. Talvez bisnetos, né? Caso você os tenha, obviamente. Sim. Então, mas sim, aí todas as pessoas complicado. Que você conhece vão morrer. Nessa minha forma de questionar. Aí teria que ver se você está preparado, né? Se você vai assumir a bronca de segurar isso aí, né? Você vai ter que passar por isso em algum momento já. Sim. Muito provavelmente os seus pais vão morrer antes de você. A ordem natural é essa. Na verdade, eu estava pensando mais no meu filho, né? Então, algumas pessoas têm o infortúnio de ver os filhos morrer, o que eu acho que é uma merda. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Isso eu... Considerado mundialmente, de forma unânime, a pior. Eu rezo todo dia para que isso não aconteça. Que seja na ordem natural, que eu vá primeiro. Mas nessa situação, sim, você vê o seu filho morrer. Puta, então não sei, cara. Eu acho que eu não ia querer esse poder, não. Eu ia deixar a natureza seguir o curso, o ciclo sem fim dela. Veja bem. Esse poder você já tem. Tá. A questão é, você escolhe o dia que você vai morrer. Você pode morrer, por exemplo, no mesmo dia que o seu filho, por exemplo. Cara, então eu não vou saber responder porque eu acredito que as ideias irão mudar de acordo com o tempo. Então, mas é óbvio. Isso é parte do envelhecimento, inclusive. Pode ser que hoje eu fale, não, quero chegar no 100, tá bom no 100. Sei lá, pode ser que antes eu desista, falo, não aguento mais. Ou eu cheguei no 100 e falo, não, beleza, já superei, vamos mais um pouco pra frente. Eu quero viver bastante, porque eu quero ver como a humanidade vai estar nessa fase. Sim. Eu fico curioso eu fico muito curioso também. Eu fico curioso de entender, porque assim, a gente sabe como a humanidade foi. Porque alguém contou, alguém escreveu, documentou. Só que a gente não sabe de verdade. A gente tem uma ideia. Tem um documento que é muito fraco de informações. E eu queria viver essa parte. Eu queria ter vivido, sei lá, em 1900. Queria ter vivido em 1800 para saber como é que era. E eu quero viver até 2100, até 2200. Porque a gente tem só relatos, e os relatos são realmente muito fracos, né, cara? Sim. Até as nossas próprias histórias, quando a gente conta coisas que a gente viveu... Falta muita coisa. Falta. Nem quando eu conto alguma história que você esteve comigo, você consegue ter a ideia real porque você estava lá vivendo comigo. Mas se eu conto para outra pessoa, ela vai achar engraçada, legal, sei lá, mas ela não vai ter ideia nenhuma do que foi aquilo. Ela vai ter só um relato comum, né? É o que a história nos traz, né? E o que ela conseguiu imaginar daquilo também. Isso, e só. Isso. Você vai contar a sua versão de uma história e o ouvinte vai criar a versão dele ou dela. Do entendimento dele. Cabeça deles. É isso aí. Mas é por isso tem uma série de ficção científica. Tem uma série de ficção científica muito legal que
o modo como eles encontraram isso para funcionar é que eles têm uma descoberta científica onde a essência da vida das pessoas é armazenada num disco na espinha dorsal deles, e esse disco pode ser transplantado de corpo para corpo. Então, existem muitas pessoas que estão vivas faz centenas de anos. É muito legal. Que série que é? Cara, eu não sei. O nome original é Altered Carbon. Tipo Altered de... Carbon. Sim. Hã? Tô ligado qual é. Carbon no sentido de carbon fossil, né? Uhum. Como é que fala isso em português? E você pode passar de um... Tipo, o corpo se tornaria só um... Um veículo. Isso. Essencialmente isso. Um veículo. Você transporta a sua consciência, quando aquele corpo já não funcionar mais, você pega um corpo novo. Como se fosse uma parte. Só que aí a coisa legal, porque é o comentário social, é que é para poucos. Não é só você querer que você vai fazer isso. Acaba se tornando uma coisa que discrimina classes sociais. Isso aí é só pra gente, só pros ricos e poderosos. Sim. Eu assisti o Flow do Miguel Nicoleles. Ele disse que isso é impossível, porque o cérebro é analógico. E todas as tecnologias que a gente estuda hoje são digitais, e é por isso. Essa é uma das razões pelas quais isso nunca vai acontecer. Sim. Na opinião dele. Claro. Inclusive, eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia que já parou para pensar no assunto, eu acho que se você perguntar assim, sim ou não, bem simples, acho que todo mundo é curioso para saber como que vai evoluir toda a ciência, toda a tecnologia ao nosso redor daqui para frente, né? Porque as coisas que estão sendo estudadas no momento estão muito avante das nossas capacidades de recriar mesmo no dia a dia, né? Com a ver com computação de dados mesmo, de fluxo de informação e como transportar eles e armazenar e tudo mais. Pô, uma procura simples no YouTube vai te mostrar umas coisas, tipo, pega 15 ou 20 invenções que estão sendo estudadas com muito orçamento nas costas, pesquisas fortes mesmo no mundo no momento, que vão ser realidade nos próximos 10, 15 anos. Assim, tem que ter umas coisas que você nunca imagina possíveis agora, mas que já estão sendo Ouvi no estudadas. rádio ontem uma tecnologia que eles estão dizendo que pega as pessoas que você gosta muito, fabrica muita informação a respeito, faz vídeo, grava, quanto mais você puder, melhor, porque eles estão finalizando uma tecnologia que vai pegar essas informações, vai compilar tudo e vai transformar uma inteligência artificial com a voz dessa pessoa que você quis, a imagem dela, o rosto dela, vai falar como se fosse ela. Obviamente Certo. ainda vai ser limitado, porque é uma inteligência artificial, e quanto mais informação você alimentar ela, mais parecido com a pessoa você vai ter. E os caras estão para lançar essa tecnologia. É o que você falou, a pessoa digital vai ser totalmente... tá muito próximo da nossa era. Assim. Mas é interessante como isso vai ser um quadro da pessoa. Tudo bem, não é a pessoa, óbvio que não é a pessoa. Mas é um quadro excelente dessa pessoa. Você vai poder conversar com ela. Depois que, sei lá. Vocês não acham um pouco de loucura isso, não? Acho, mas eu quero. Não, eu acho que... Vai ser inevitável, mas será que não vai trazer mais malefícios do que benefícios para a mente? Tipo, um exemplo comum. Uns pais que perderam um filho, sei lá, tinha 30 anos, 25 anos, morreu. Aí cria um negócio desse e a pessoa fica ali ouvindo, se lamentando daquela inteligência artificial. Pode ter esse efeito, sim. Mas esse efeito a pessoa pode ter com uma foto. Bem menos. Não dá pra saber. O fato de você comparar. Ficar ouvindo a voz e eu acho conversar... que você tá certo. Eu acho que isso vai acontecer. Não, com certeza vai. Mas é difícil dizer. Você ficar ouvindo a voz da pessoa e tentando conversar com ela como se ela estivesse ali, mas não tá, porque só tá alimentada por um bando de arquivos, né? Mas, por outro lado, pode ser interessante, porque, de repente, você pode, sei lá, manter algum artista ali vivo, entendeu? De repente, você faz isso com o Michael Jackson. Você alimenta ali um software com um monte de coisa e... Aí está sendo egoísta, porque você quer fazer isso com o Michael Jackson, mas e os filhos do Michael Jackson?
Sim, sim. Pau no Não, cu tô dos falando- filhos dele. Não, Michael não, Jackson não. é pra Tô nós, não é pra falando- vocês. não tô sendo egoísta. Eu tô falando os dois pontos que isso pode ocasionar, entendeu? Pode fazer mal pra alguém ali de ficar revendo um negócio que não vai voltar. Ou, sei lá, de repente, pra um fã ia ser legal. É Os dois o. pontos, né? Eu acho que isso daí amarra bem no que a gente começou falando a respeito. Esse tipo de diferença é interessante e é um risco que a gente corre conforme o tempo vai passando. Eu acho que no passado era muito parecido também, né? Poxa, poucas gerações atrás teve gente que não tinha como se comunicar com pessoas longe e hoje em dia é a coisa mais instantânea possível no momento. E se Sim. você for mais para trás ainda, eu acho que isso aí sempre foi o passar do tempo e as facilidades que a gente encontra para fazer as coisas através da ciência e do desenvolvimento da sociedade de modo geral, sempre foram assustadores, né? Eu acho. É que hoje em dia, pelo menos a minha impressão, tem muita gente que discorda, mas a minha impressão é que as coisas estão evoluindo mais rápido do que Elas no estão. passado. Eu É exponencial, a tenho. evolução é exponencial. Tecnológica, Eu pelo menos. também acho. Isso. Porque se você pega períodos de meio século, por exemplo, em outros séculos passados, o número de coisas que passaram de uma coisa arcaica para uma coisa muito bem desenvolvida era muito menor do que hoje em dia, né? Sim, sim. Não, hoje é E aí, assustador. eu concordo que o que você estava falando com relação ao lado negativo, ele se torna muito simples de enxergar muito rapidamente hoje em dia, né? Existiram, por exemplo, aplicativos aí que criaram tendências mundiais enormes e tudo baseado em fatores negativos do uso dele. Não vou citar o nome do passarinho lá, mas enfim. É praticamente só negativo e é por isso que é popular. Eu tenho mais questionamentos, se vocês Vai. tiverem concluído essas ideias. Sim. Dando a minha resposta à sua pergunta, eu acho que não mais do que 70, 80 anos. Eu não tenho ambição nenhuma de viver A mais que isso. expectativa de vida atual te satisfaz, é isso que você está me dizendo. Sim, me satisfaz. Até porque entraria um pouco no que o Felipe estava falando também. Eu não sei, ele falou alguma coisa com relação a, por exemplo, gravar a informação de um filho ou de uma pessoa que você perdeu de uma outra forma que não seja através de morte. Ele mencionou um negócio assim, tipo, quase que não natural, não seria uma coisa não natural. Eu acho que, por mais que seja fascinante discussões tecnológicas e científicas, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente não está pronto para entender a respeito da nossa vida. E eu acho que não é só fisicamente, só uma questão do conceito óbvio de saúde que manteria a integridade de você, da sua integridade como pessoa. Eu acho que tem mais coisas aí que são fora dessa nossa ideia de saúde. Eu acho que passando muito da nossa óbvia idade avançada, tipo de uma pessoa idosa, deve ter outras coisas que não sejam só a saúde física e mental que influenciam na sua experiência de vida, eu acho. Telômero. Até porque, só concluindo Como? aí, eu acho que o. Telômero é o que faz as suas células pararem de se multiplicar corretamente, e aí você vai ficando velho. Essa bosta aí. Sim. Mas eu imagino, por exemplo, vamos dizer assim, tirando todas as doenças, eliminando elas, né, nessa fantasia que você propôs. E o desgaste ou possível também. realidade. Ou possível Elimina as realidade no doenças futuro. e desgastes. Ele elimina desgastes mentais também, de todo tipo? Não. Eu tô falando da parte puramente física. Os seus neurônios os que morrerem por alguma razão, droga, por exemplo, eles vão ser recriados. Eles vão nascer de novo, certo? Então você vai ter uma quantidade aceitável de neurônios no seu cérebro que serão suficientes para que você nunca tenha doenças relacionadas a isso. Alzheimer, por exemplo, demência, essas coisas. Os seus ossos vão ser constantemente regenerados e você não vai ter artrite, não vai ter artrose. Os seus órgãos vão funcionar do mesmo jeito que eles funcionariam quando você tinha 25, 30. É isso que eu tô falando. Entendi. O físico mantém, né? Se você tomar um tiro, você ainda morre. Sim. Não, entendi.
Eu Então, mas não. o lado bonito da vida talvez não seja esse, de você não saber quando se vai e você tem a Esse oportunidade questionamento eu já vi bastante. A e vida você só é tem. preciosa porque ela é efêmera. Se ela Sim. não fosse, ela não seria. Então, aí nesse caso de você ter essa consciência de que seu físico está funcionando, está tudo bem, viver aí o quanto você achar que deve, será que você não vai se tornar um filho da puta no meio desse caminho? Possivelmente. E possivelmente você vai se tornar um filho da puta, você vai parar de ser e vai voltar a ser um cara da hora e Uhum. vai voltar a ser filho da puta de novo. Você vai ter essa chance de Sim. circular várias Então, vezes. e foi o que você falou. E será que você tendo esse poder aí, entre aspas, não vai perder a magnitude do que é a vida? Vai ficar um negócio banal? Ó, quando eu penso nessa questão, eu penso puramente em curiosidade. É óbvio que, como vocês já mesmo já falaram, que a gente vai envelhecendo e vai mudando de ideia. Eu não tenho as mesmas ideias que eu tinha há 5 anos atrás, por exemplo. E conforme o tempo vai passando, você vai mudando de ideia. E eu posso mudar de ideia a respeito disso. Mas hoje, a minha vontade de viver muito é puramente curiosidade. Eu quero saber, eu quero. E não é só saber, eu quero estar lá e ver. Falar, não, é isso aí, ó. Eu tava lá, era isso aí mesmo. Não, 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 eu isso aí não entendi. tem nada Eu a ver. entendi a sua É curiosidade. Era mais puramente curiosidade. os pontos que eu tô procurando para saber o que isso pode gerar, entendeu? Porque tem puta, N caminhos que isso aí pode levar, né? Sim, sim. Mas Eu é acho bem que interessante. isso. Mas não é um amor à Opa, vida. Nossa senhora, sim, eu sim. amo estar vivo e quero viver para sempre. Não é essa. Sim, sim. Não é Não isso. entendi. Power Trip seria excluindo todos os questionamentos filosóficos, excluindo Uhum, saúde mental e pontos de vista, puramente tá. curiosidade. Se o seu É corpo claro, é muito louco. funcionasse 100% bem, com todos os hormônios funcionando certinho, a sua disposição de ter doenças mentais é menor já. Acho que eu prefiro trocaria essa fantasia por poder absorver todos os universos paralelos possíveis. Assim, em um minuto. Absorver o que exatamente? A visão, só ter a visão de todos os possíveis universos, tudo que poderia ter acontecido, de Poder ter tudo a que. chance de observá-los por algum instante. Só olhar. Só olhar. A lá Entendi. Doctor Strange. Não está lá diretamente, mas observar Não, o que aconteceu. só observar, só ver. Não precisaria vivenciar aquilo Sim, mas ver como pra... realmente foi, entendeu? Eu É tenho uma isso. ideia, eu tenho uma fantasia parecida com essa também, mas ela não vai para universo paralelo, não, ela vai pro passado. É. passado, Eu queria ser só um zoinho para ver o Big Bang, para ver como a Terra se formou, os A- dinossauros, o dia que caiu O o meteoro, meteoro, as pirâmides. para ver a cara de Isso. Jesus, Isso do passado eu tenho bastante curiosidade também. para ver se o Meu Hitler Deus. se matou mesmo ou se ele não se matou. Fatos, né? Fatos históricos. Seria legal. Seria muito louco também. Acho que não tem. Isso é uma coisa integral pro nosso tema, né? Eu acho que muito. Eu já pensei muito a respeito de que poder eu gostaria de ter. Isso mudou muito de acordo com. De quando você é criança, você quer voar, depois você quer ser indestrutível, não sei o que lá, mas eu acho que controle do tempo não tem como bater. Você se mover livremente pelo tempo onde você quiser, para trás ou para frente, ou parar o tempo agora. Mas aí que tá. Eu não queria participar, eu só queria ver mesmo. Se possível, Sim, sim. gravar e trazer para minha linha do tempo, ok. Mas caso contrário, eu não queria mudar ela. No meu interesse Não, mas não é alterar exato, nada. é por isso, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer com relação ao poder ver todos os potenciais universos que seriam consequência de mudanças no curso da história, né? Mas não interferir, só realmente por curiosidade. Neste caso, interferir poderia criar uma outra realidade, inclusive. Pois é isso que eu ia falar agora. Eu já, só por estar nessa posição, aí a gente vai falar de física quântica, eu já estaria interferindo, né? Porque é uma coisa muito debatida hoje em dia que
se os nossos universos, o nosso universo, nossa realidade não é uma questão de ponto de vista. E justamente eu já estaria interferindo. Mas. A ideia é só viajar no tempo, né? E só observar, né? Isso. Tipo, a mosca na parede, né? Igual o ditado fala. Tá ali, só olhou, viu, gravou e falou, ó, foi isso aqui, realmente. E voltou. Rolou, não rolou. Legal. Tá todo mundo Eu não errado, queria nem todo mundo certo. Eu não queria nem entrar nem conversar a respeito com outras pessoas, para não explodir a cabeça delas. As pessoas não iam entender. Não ia. Não ia. Que é muito louco, porque quantas e quantas histórias de literatura milenar já falava de experiências de deuses interferindo com a nossa realidade e tal, né? Que não tem como, não é o tipo de coisa que você tem como dividir com seres que não estão preparados para ter esse tipo de informação, né? E assim por diante. Mas, muito pertinente com relação ao envelhecer de modo geral. Essas coisas provavelmente não eram importantes para mim quando eu era bem mais novo. Não da mesma forma. Vai, manda ver. Próximo agora são fases da vida. Isso. Porque é justamente o que eu ia falar. Porque a impressão que eu tenho, conforme o tempo vai passando, é que nós damos uma importância enorme para o tempo, para a passagem do tempo quando a gente é mais novo. Porque pega quando você é adolescente, por exemplo, 1 ano representa todo o seu universo, né? Tipo, especialmente relacionando com os anos escolares, proporcionalmente, né? Falando, sim. Pois é. Tipo, você pega uma pessoa que tem, sei lá, 15 anos, 16 anos, 1 ano da vida dela, uma porcentagem gigantesca de tudo que ela viu. Pra gente possivelmente o ano mais importante dela. Sempre vai ser, né? E tem aquela coisa de imediatismo demais, né? Se não acontecer agora, acabou sua vida. E conforme a gente vai passando dos 30 e poucos, chegando perto dos 40, 1 ano quer dizer absolutamente nada, né? Eu vejo um sentido nisso. Tem sentido, tem muito sentido. Eu vejo um sentido nisso. O primeiro sentido é, a vida, ela pode acabar a qualquer momento. Você tendo 0 anos ou 100 anos. Eu acho interessante o adolescente e a criança quererem vivenciar tudo intensamente. A gente, como adulto, a gente sabe que se aquela pessoa viver, ela vai entender que esse imediatismo foi meio desperdiçado. Ela podia ter feito as coisas com mais calma, podia ter pensado melhor, podia ter errado menos, mas os erros são importantes para que você possa pensar no que eu estou falando, por exemplo, no futuro. Deixa eu só fazer uma aspas aí no que você falou. No caso dos adolescentes, você não acha que a flor da pele, essa intenção toda, não seria porque novidade, coisas novas que estão acontecendo, descobrindo coisas, descobrindo sentimentos, relacionamentos, também e quando a gente está mais velho, mas tem a gente já tá acostumado com isso e pra gente não é tão assim, nossa, que coisa absurda, né? Concordo, mas acho que vai além disso. Vai uma parte também de se afirmar na sociedade. A sociedade que um adolescente está inserido, geralmente é escola e família, geralmente, né? As pessoas da idade dela são as pessoas que têm uma visão parecida com a dela. As pessoas que estão na família dela, ou é irmão mais novo, ou é os pais mais velhos, e aí entra o conflito de geração, o excesso de convivência, e é só treta. Então ela não quer estar errada o tempo todo, ela quer estar certa o tempo todo, mesmo que ela saiba que às vezes não dá, mas essa constante afirmação, eu acho que tem um pouco disso também. Eu quero o meu lugar na sociedade, e a sociedade que eu estou agora é aqui, então eu quero o meu lugar aqui, eu quero ser escutado, quero ser respeitado, eu quero que você entenda o meu imediatismo. Sim, e você acha que isso não é falta de conhecimento mesmo? Porque... obviamente que é, só que não tem outra forma de saber. Então. Quando você era adolescente. Tudo que ele aprende, tudo que ele conhece, seja certo ou errado, para ele acaba sendo certo, vamos supor. Então ele quer afirmar aquilo e achar que ele ouviu alguma coisa e aquilo tá certo, né? A gente não gosta de ficar, pelo menos a maior parte das pessoas não gosta de ficar velho. Porque ficar velho tem vários pesos que eu quero falar sobre isso depois, mas para um adolescente... No Oriente é diferente. No Oriente é um privilégio.
Mas para um adolescente, o que ele mais quer é ficar velho. Sim. Para poder ter independência, para poder fazer as coisas que só adultos fazem. Tem uma fase da vida em que o que você mais quer é ficar velho. Sim. Inclusive para crianças e adolescentes assistindo, fica muito melhor a vida. Aguenta aí, de boa, que a vida só melhora conforme você vai envelhecendo. Ser criança e adolescente é uma bosta. Eu escuto muita gente dizendo que gostaria de voltar a ser criança. De jeito nenhum. Não gostaria nem fudendo. De jeito nenhum. Seria legal reviver tudo sabendo o que a gente sabe hoje e sabendo exatamente quando a nossa vida se desenrolou. Não. Criança não pode beber. Pode. Criança hoje não em dia pode você dirigir. Saberia como fazer. Criança não pode transar. Não. Criança. Então, mas a criança mesmo, vamos supor ali, até uns 10 anos, vamos supor, se ela tiver uma família legal, eu acho que ela tem uma vida feliz. Eu acho que as complicações começam na adolescência. A fase de descobertas e coisas novas. Porque quando você é criança... No geral, acho que sim. Você quer brincar, você quer se divertir, você quer fazer farra, né? Eu vejo pelo meu filho. Eu não vejo ele uma criança triste ou com, sei lá, problemas ou questionamentos. Ele é uma criança. Então, o lance dele não tem irmão também, né? Não tem irmão da idade parecida. Porque irmão com idade parecida briga o tempo todo. E aí eu não sei se dá pra fazer a mesma relação. Tem os primos e tal, mas ele não convive todo dia, né? Mas o que eu vejo dele é isso, ele quer fazer farra, quer se divertir, ele quer brincar, e ele tá o tempo todo feliz fazendo as coisas dele. Então, mas não sei se... Isso seria um assunto para uma outra hora, mas existe criança triste? Eu não acho que é uma coisa que a gente nasce sendo triste. A gente aprende a ser triste, eu acho. Eu acho que existe, sim. Eu acho que... A gente tá pensando na nossa infância, mas se você transportar isso para uma realidade que não é a sua... Por exemplo, uma criança que nasce numa condição que o pai é morador de rua. Uma criança que nasce no meio de uma guerra. Mas essas crianças não sabem o que está ao redor delas. Elas não conhecem nada diferente para comparar. Ok, mas com certeza ela já não é feliz. Uma criança numa situação de doença, por exemplo. É foda. Não, doença é diferente, eu acho. Mas te dá uma impressão muito mais imediata, né? Eu entendi o que o Caio quis dizer. Eu acho que se você pôr uma criança em situações em que você tenha que limitar a vivência dela, eu acho que ela se torna triste. Então você pega uma criança numa família muito ruim, que o pai ou a mãe é muito duro, que bate, que não deixa ela fazer as coisas, não deixa a criança brincar e tal, eu acho que ela vai se tornar triste sim, porque aí você começa a limitar ela ser criança. Né? Uma conversa que nós tivemos há algumas semanas atrás. Os nossos pais ou avós, que desde criança já tiveram que trabalhar na roça, não teve tempo de curtir a infância. Essa pessoa não gostava de trabalhar nem fudendo na roça. Ela não era feliz. Com certeza não. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Todos esses são fatores que nos são passados com o discorrer da vida. Eu não acho que as pessoas nascem com esse potencial de ser triste. Eu acho que isso é uma coisa que se desenrola conforme a sua experiência de vida. Uhum. Porque se você pegar uma criança, mesmo que ela esteja numa situação precária, vamos dizer assim, numa família muito humilde, né, não tem muita condição, se ela tem ali um suporte, bem entre aspas, emocional legal, e ela consegue em alguns momentos ter um lazer, ter alguma coisa, ter amor, né, ter um respeito, acho que mesmo numa situação de precariedade, ela vai conseguir ter felicidade. Penso eu, tá? Posso estar redondamente enganado. Sim, é tudo questão de ponto de vista. A gente não tá querendo convencer ninguém de nada, né? Cada um acredita no que acredita. Mas eu vejo um pouco diferente disso aí, porque o conceito de felicidade. O ser humano, basicamente, o objetivo é buscar a felicidade. Porém, se você não ficar triste nenhuma vez, como é que você vai saber o que é felicidade? Não resta dúvida. Eu acho assim que existem reações momentâneas de quando a gente é criança, onde você vai encontrar raiva, você vai ficar infeliz por alguma coisa que acabou de acontecer, mas você... Exato.
que frustração, por exemplo, é uma ferramenta fenomenal para desenvolvimento de... Se você não souber o que é ficar frustrado de não conseguir fazer o que você está tentando fazer, como é que você vai reconhecer quando você finalmente como você vai aprender a lidar com atingir ela? o seu objetivo? Isso. Então, mas eu acho assim que nós somos mais parecidos com os outros animais, que estão sempre brincando, zoando. Tem animal que é bobo pra cacete, vai ver vídeo de panda, por exemplo. Eu acho que a nossa natureza é aquilo, cara. A nossa natureza, por natureza, eu acho que nós somos mais apegados a esse negócio de ser feliz sem razão. E tudo isso que você disse, ter raiva, ter os outros sentimentos, isso é natural, né, cara? Isso tá dentro, natural. A gente vai, não tem como fugir disso. Você pegar uma criança, o meu filho, por exemplo, tem 4 anos, ele tem momentos de raiva, tem momentos que ele fica triste, é normal, né? Não tem como fugir disso. Mas Faz parte, velho. Lógico, é natural mesmo, não tem outra definição, é natural, faz parte do ser humano e de qualquer animal. No geral, ele é uma criança muito mais feliz do que qualquer outra coisa. Ele tem muito mais momentos bons de estar brincando, se divertindo e tal, do que momentos que ele tá triste ou outras coisas. Tem aquela história que a palavra de um modo geral, a palavra escrita ou linguagem, né, se você quiser interpretar desse jeito, é a morte da infância, né? Porque quando nós somos pequenos e não temos conceito de nada ainda, tudo você tem que pegar na mão, você tem que analisar a textura da coisa, e os seus olhos estão se adaptando àqueles formatos e tal. E aquilo para você é uma coisa que você perde 2 horas. Quando você toma bala também. Bem legal. Exato, porque vai ter a mesma finalidade, né? Não é o ritual de morte e renascimento para muitas culturas, o alucinógeno. É justamente isso, é você se tornar criança outra vez, mesmo que seja por pouco tempo. Uma vez que você fala para uma criança do modo que nós adultos agimos, né? Ela passou ali 2 horas, pela primeira vez na vida, alisando aquele negócio. Nossa, liso, é áspero, é redondo, não é, tem canto pronunciado, é arredondado, enfim. A partir do momento que isso é uma xícara, acabou. O mistério foi embora. Eu acho interessante isso aí, cara, fazendo uma comparação agora entre crianças e idosos. Eu acho que eles estão tão próximos, parece que você começou a fazer uma curva e você tá chegando de novo na curva ali, né? Tá se unindo, porque a criança, ela é aquilo, ela vive aquele momento dela, ela quer buscar aquela felicidade, aquela brincadeira, aquele momento que vai trazer prazer pra ela. E eu vejo algumas pessoas envelhecendo, chegando nesse ponto, ligando o botão do foda-se e querendo aproveitar muito mais, entendeu? Querendo Sem aproveitar dúvida. os momentos tipo, foda-se, cara, sabe? Porque assim, uma lembrança que eu tenho quando eu era adolescente com meu irmão, a minha mãe brigava muito com a gente, tipo, acabou de passar pano na casa, sabe? A gente vinha, pisava com o pé sujo, nossa, ela xingava pra cacete e tal, não sei o quê. Hoje eu vejo ela e meu pai com meu filho de uma outra maneira, cara. Tipo, ele chega em casa, ele faz o que ele quiser, cara. E eles aproveitam, eles brincam, se divertem e tal. Eu falei, pô, mas sujou aqui, depois eu limpo, não tem problema. A sujeira não é o problema. É tipo uma outra visão. Né? É o fato de conseguir observar que a gente dá muita importância durante a nossa vida a coisas que não têm importância nenhuma. Exatamente. E até você chegar a essa idade, a esse nível, vamos chamar de sabedoria, eu acho que você tem que passar pelos estresses que a gente acha que, assim, são fundamentais. Sei lá, de repente você entra numa espécie de uma bola de neve e você não consegue se ver fora daquilo. Foi o que você falou o tempo vai passando. Foi o que você falou da frustração. A gente precisa se frustrar para entender e dar valor às coisas, né? Exatamente isso. Acho E que outra, tipo, o se preocupar, assim, absurdamente com o que as outras pessoas vão pensar do que você faz ou que você fala. Isso aí tudo, perante ao tempo, há décadas, perde a relevância completamente, exatamente. né? Você citou que a forma como as pessoas veem o envelhecimento no Oriente é diferente. Sim, é um privilégio.
um privilégio você... Como é aí na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, tem dois modos de falar isso. Eu posso falar da comunidade estrangeira, porque nós temos muitos chineses e indianos aqui, e você consegue perceber como eles funcionam diferente do seu anglo-saxão tradicional. E você tem a comunidade Maori, que é uma comunidade que é um dos pilares mesmo de comunidade deles, é que você respeita os mais velhos, mas respeita mesmo. Não é essa coisa de teoricamente você respeita os mais velhos, não. É quase que lei. Então o peso deles, dos anciãos, das comunidades, o que eles têm para falar, o que eles têm para contribuir, tem peso mesmo, independente de classe social. E então isso é diferente. No mundo anglo-saxão é o contrário, né? Os idosos são abandonados praticamente mesmo, e é muito não é nem uma questão de tristeza, é uma coisa tão assim baixa, na minha opinião. Poxa, apesar de todos os pesares, eu entendo que existem situações de vidas que as pessoas encontram problemas gigantes assim para tentar reconciliar. Muitas vezes é muito difícil para muita gente, problemas entre familiares, mas para você deixar um problema, uma diferença entre pais e filhos, por exemplo, ou entre irmãos, e deixar isso aí carregar décadas e décadas e décadas, e na sociedade que a gente vive, dinheiro praticamente nunca é um obstáculo, você abandonar um idoso completamente. Aqui uma coisa muito comum é as pessoas descobrirem que algum idoso foi encontrado morto, tipo, 2 meses depois que morreu, porque ninguém entra em contato com essas pessoas. Caralho. É bem extremo. Do mesmo jeito que tem um dos índices de suicídio adolescente mais alto do mundo, também tem esse outro lado. Ou seja, o que a gente está fazendo? Só se focando em uma faixa da sociedade, e todo mundo que não se encaixa naquele perfil de, sei lá, 20 a 60 anos, já não é mais importante. É uma coisa meio brutal. O capitalismo tem desse rolê. Se você não está na faixa produtiva, você é um estorvo, né? Exatamente, e por isso que a gente vai entrar numa crise global muito grande, que a gente deixa para falar outra hora, a gente já deve até ter comentado em outros capítulos, que o fato da população mundial estar envelhecendo muito rapidamente, é aí que mora o problema. A preocupação de governos com isso é quem que vai ter que trabalhar mais para sustentar essa classe que não produz. Mas eu não vou me aprofundar em política agora. Na Argentina, a comunidade idosa é grande também, não é? Na Argentina é grande. Faz muito tempo que eu saí de lá, mas tinha bastante idoso, sim, cara. Terminei isso que você ia falar, Caio. Conclui aí, Caio. Eu só ia falar que, para concluir esse negócio daqui, o fato que, para mim, é importante ver os estrangeiros aqui, que não são neozelandeses, em termos de anglo-saxão, quero dizer, não de passaporte. A cultura, o peso que os idosos têm na criação dos netos, por exemplo, que é enorme. E você vê que aquelas crianças vão crescer e vão cuidar dos avós e vão cuidar dos pais, e tipo, uma mão lava a outra no longo termo, né, longo prazo. E nas sociedades anglo-saxãs brancas, vamos dizer assim, é completamente diferente. O adolescente com 14, 15 anos já está saindo de casa, a família não vai ter significado nenhum para eles, salvo algumas exceções. Tem algumas famílias que são um pouco mais participativas, mas muito, muito minoria, e os idosos completamente largados. Então eu acho que, poxa, tem um valor enorme. Outras culturas com tradição familiar, o peso da pessoa idosa, poxa, deveria ser considerado um mérito você chegar até uma idade tão avançada. Você nunca sabe o que aquela pessoa teve que passar para chegar até 70, 80 anos. Era o que eu ia dizer, cara. Eu acho que a pessoa idosa, por mais ignorante que ela seja em termos de estudo, de conhecimento, a pessoa, sei lá, não estudou, não fez escola, não fez faculdade, mas o tanto que essa pessoa tem de experiência para te passar, para passar para o próximo, alguma coisa não é possível que não seja boa para se absorver. Não é possível, cara. Porque assim, eu vejo pelos meus avós, né, principalmente os paternos, que eu convivi mais. Pô, meu avô era pedreiro, cara. Ele não tinha estudo nenhum. Era uma pessoa ignorante mesmo. Não tinha estudo acadêmico, senhor. Isso, pra ser pedreiro tem que manjar de um monte de coisa. Sim. Mas assim, sem dúvida. E outra coisa.
O tanto de coisa que ele passou pra gente, cara, né? Tanto como na parte de pedreiro, porque depois eu tive 2 tios que também foram pedreiros e são ótimos profissionais, aprendeu tudo com ele. O meu avô aprendeu a tocar viola sozinho, ele nunca teve aula de viola, ele simplesmente gostava, aprendeu a tocar e passou isso para a família inteira. Eu vejo que seria interessante a sociedade, né, a longo prazo, tentar recolocar essas pessoas em algum ponto para que ela possa passar alguma informação, cara. Não é possível que essa pessoa seja descartável. Ah, não é mais produtiva. Não, impossível. Alguma coisa ela tem para trazer. Eu acho que a sociedade se foca muito em julgar essas diferenças entre experiência de vida e experiência acadêmica. Sim, eu acho que a experiência de vida conta assim, a longo prazo, conta muito mais do que a experiência acadêmica. Hoje em dia é uma coisa muito normal. Muito normal, pessoas com 2 ou 3 diplomas universitários que não conseguem arrumar emprego. Isso daí não está relacionado à habilidade que não sabe fazer faxina. Na própria casa. Tem 2, 3 diplomas e não sabe limpar a própria casa. Vai se fuder. Eu tenho uma história engraçada. Não é só ir na escola estudar, não. Tem que saber viver também. Tem que saber fazer as coisas. Que nem a visão que o mais velho tem de algumas coisas são bem interessantes e bem divergentes também. Eu lembro que na década de 90 ali, não lembro se era 96, 90 e pouco, tava a moda de pôr brinco. Usar brinco, a galera colocando brinco e tal. E eu queria, porque queria furar a orelha, pôr um brinco, minha mãe não deixava. Onde tá esse cachorro do caralho? É do meu vizinho, cara. Esse horário é foda. Mas infelizmente, deixa o cachorro aí. Tá. E eu queria pôr brinco de qualquer jeito, meu irmão já tinha colocado, ele era mais velho, e eu tinha acho que 11 anos na época, minha mãe falou, não, você é muito novo, não vai fazer isso, meu pai também não queria muito, tal, aí enchi tanto o saco deles, eles deixaram pôr. E no dia que eu furei a orelha, eu fui na casa da minha avó, e minha mãe meio desgostosa, assim, fala assim, acha, 11 anos, furou a orelha, pôs brinco, não sei o quê, meio torcendo o nariz assim, né? A minha avó olhou, falou, nossa, que bonito, o meu avô usava brinco. Ele usava umas argolonas de ouro, assim, era tão bonito. Acabou com a minha mãe, desconcertou ela na hora. Tipo, sem preconceito, mas deixa eu só tentar clarificar uma coisa. Quando a gente está falando que o idoso não é produtivo, a gente está falando na visão do capitalismo. E a visão do capitalismo, ela tem essa visão do idoso não produtivo simplesmente porque ele não arrecada imposto. Ele consome. Porque custa mais. Porque ele consome o imposto. É só por isso. Isso não quer dizer que ele não sirva mais nada. Para a visão capitalista, sim, ele não serve para mais nada. Serve só para dar gasto. Mas, obviamente, não é assim que funciona. Naquele episódio que a gente falou das gerações, eu tinha até anotado um negócio para falar, acabou passando, que era sobre isso. Sobre as empresas estarem descartando o pessoal mais velho, querendo contratar gente mais nova. E essa briga toda, né? Porque o cara mais velho não se dá bem com a tecnologia, não sabe usar o computador direito, essas paradas todas. E tem um salário muito maior do que alguém que está começando. Mas assim, vocês não acham que seria interessante você pôr para trabalhar junto uma pessoa nova, que manja das coisas, que mexe em rede social e mexe em tudo e manja tudo, assim, da tecnologia, com um cara que já tem 30, 40 anos de experiência, para trocarem as experiências e chegar num ponto comum melhor pro todo, para a empresa no geral? Você acha que... Na teoria é excelente. Então. E o mundo na prática ideal, eu não sei se funciona. Porque aí entra um problema que eu queria discutir com vocês também. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, vocês já ouviram falar de etarismo? Sim. Uhum. Etarismo é a forma de preconceito mais... É a maior forma de preconceito que existe. O etarismo, ele está relacionado com uma faixa etária que discrimina a outra faixa etária. E não importa se é de baixo para cima, de cima para baixo, do meio para frente, do meio para trás. É como se, um exemplo de etarismo. Uma criança fala sobre alguma coisa e um adulto fala assim, você é uma criança, você não sabe de nada, cala sua boca. Isso é uma forma. Uma outra forma é cenário que o Phil falou. Uma pessoa com 30 anos de experiência conversando com um estagiário de, sei lá, 20. O cara não sabe imprimir um documento, por exemplo.
O cara vai falar, mano, você tem 30 anos de experiência e não sabe imprimir um documento? Vai, se aposenta. Então, essa é a forma de preconceito mais frequente na nossa sociedade. Etarismo. Eu fico pensando que talvez não exista uma forma de resolver isso. Porque a única forma de resolver isso é respeitar o que o outro tá falando. Independente de quantos anos ela tenha. Mas às vezes a gente não faz isso. E é cada vez mais frequente você ver pessoas que não fazem isso. Adolescentes são profissionais em desrespeitar pessoas mais velhas, por exemplo. Uhum. É um problema fundamental de educação, eu acho. É. Especialmente dentro de casa. E o contrário também, né? Quando o adolescente vem falar os devaneios dele, você vai virar pra ele e falar, mas fica quieto que você não sabe nada da vida, né? Pois é. Mas aí E é talvez, o ponto... e talvez seja esse o momento que ele aprenda a ser cuzão com as pessoas mais velhas. Exato, porque é nesse momento que se ele tá falando uma besteira, né? Na maioria das vezes pode ser que esteja falando uma besteira, é nesse momento que você pode instruir ele a tentar pensar de uma outra forma. Entendeu? É nesse momento que você abre a conversa. Fala, bom, peraí, você tá pensando assim, assim, assado, mas você já pensou por esse lado? Você já pensou que pode ser assim ou assado? E você tentar dar um ponto de vista melhor para esse adolescente abrir a mente e pensar. Não você simplesmente falar. Argumento, Sim, falar, ó, isso que você está falando tá errado. Por quê? Por causa disso. Já tem pessoas que já viveram essa situação, eu tenho como te provar que isso aí não funciona. Existem dados científicos que provam que isso aí não é assim, e daí por diante. Você está argumentando, gerando mais informação para aquela pessoa. Você não está simplesmente, cala a boca, que você tem 14 anos, não sabe de nada. Entendeu? É bem diferente a abordagem. foi isso que o Caio falou. É um processo educacional, né? A gente não é treinado educado, né? A conversar dessa maneira, de uma maneira respeitosa, mostrando pontos de vistas e tentando mostrar que é diferente ou absorver algo que você tem ali como certeza para você e alguém vem com uma outra informação, às vezes você vira as costas e fala, não, nem fudendo, eu não vou mudar minha opinião, né? É isso e pronto, né? Quando você poderia simplesmente analisar o que a pessoa te falou e falar, pô, realmente eu estive errado um tempão, né? O que ela falou tá certo. E mudar de opinião. Ou você pode não concordar com a pessoa, mas você não precisa falar para ela. Eu acho que mesmo que você escute uma pessoa que você não concorda com nada do que ela tá falando, é possível aprender. Não resta dúvida. Porque se você escuta uma pessoa em que você não concorda com nada, tá aumentando seus argumentos para ter certeza de que você não gosta daquilo que ela tá falando, por exemplo. E necessariamente não precisa brigar com a pessoa, né? São só troca de opiniões e ponto final, né? É onde a internet peca, né? Porque a pessoa vai lá, caga a regra dela e tem que estar certo. Ela não consegue ouvir uma outra opinião, não concordar com ela e tá tudo bem, né? Isso não existe. Mas por que isso acontece tão frequentemente na internet? Porque você pode ser quem você quiser. Você é anônimo. Se você, então, a nível pessoal, por que isso a aconteceria internet muito virou menos. sinônimo de libertar suas escrotices? Por isso, Cara, porque você não está sofrendo julgamento nenhum. Você pode ser quem você quiser na internet. Exato. Eu ouvi alguém em algum podcast, que eu não me lembro qual, que a pessoa disse exatamente isso. Ali, é o que o Caio tá dizendo. A pessoa tá ali, protegida pela tela, mas se ela falar tudo que ela pensa no pessoal, é bem provável que ela tome um soco na cara, né? Então... Não, é bem provável que ela não pense assim. Exatamente. É provável que ela fala as merdas dela, mas na hora de conversar com a pessoa, você fala assim, beleza, eu tô falando com ela, mas ela vai reagir. A partir do momento que eu falar alguma coisa, ela vai reagir. Ela pode simplesmente me ignorar, ela pode tirar sarro da minha cara, ela pode me dar um soco, ela pode conversar comigo numa boa. E aí, quando a pessoa conversa com a outra pessoa educadamente, você já quebrou a pessoa aí, já. Simplesmente Sim. de ouvir ela educadamente. Você já quebrou outra pessoa. Sim. Aí tudo aquilo que você achava de ruim daquela pessoa, falava, não, peraí. De perto aqui, um cara de gente boa aí, conversou comigo. Aí nem faz isso, tá ligado? A nível, e tem outra coisa também que o ser humano sempre ou põe uma barreira que tem a ver com medo do desconhecido, enfim. Mas a nível pessoal, 1 a 1,
excluindo grupos. O ser humano, quando se mete em grupo, vira um bicho completamente diferente. Mas a nível pessoal, 1 a 1, quase todo mundo é gente boa. Vai ser muito difícil na sua vida inteira você ter uma conversa com alguém 1 a 1, que ninguém está assistindo, mesmo que vocês discordem de alguma coisa, que vai escalar para uma coisa completamente fora do controle. Menos Tem se você sempre um estiver motivo sendo por assaltado, trás. né? Aí não é bem assim. Se você estiver sendo assaltado, Eu já fui. bom, E fiquei sozinho com a eu pessoa também. por um tempão. E não foi divertido, não. Não, mas não. Sim, Tô sim, falando que vai tá, ser divertido. Eu tô dizendo, vamos chamar assim, de fora da internet e de vida real. Se você for uma pessoa desagradável, isso vai te fechar inúmeras oportunidades na vida. Ah, claro. Na Sem internet você dúvida. pode ser desagradável 24 horas por dia. É. E não vai acontecer nada, porque você pode ter 50 perfis diferentes, com nomes diferentes. Uhum. Né? Para muita gente, isso é passatempo hoje em dia. Mas Os eu acho que a gente famosos cai trolls. nessa necessidade do ser humano querer deixar uma marca em qualquer coisa, querer opinar pra tudo, né, cara? A internet deu isso, né? O Eu que acho não é isso ruim. já... Não, Que não não é é ruim. ruim. Mas não Na sua sabe essência usar, não é né, ruim. cara? É. Não sabe usar. Então, assim, a pessoa ela tem que opinar em tudo. E, porra, tem coisa que você não sabe. Quer dizer, a grande maioria das coisas você não sabe. Você não é especialista em tudo. 99% das coisas do mundo Aí você não sabe. tava Eu Copa acho do que Mundo, mais. né? Com Copa do certeza Mundo. mais. Eu só Todo falei isso pra não mundo era falar muito nome. especialista. Né? Na Copa do Mundo, todo mundo era especialista em futebol. Todo mundo era técnico, fudido. Não, porque faz isso, faz aquilo. Porra, bicho. Ixi, meu filho. Comentarista político. Na política, o pior de todos. Comentarista de Big Brother. Todos. Então, assim, a pessoa tem essa necessidade de o tempo todo querer exprimir a opinião dela de qualquer forma. E aí sai esse monte de merda, né? Mas o meu problema não é você exprimir a sua opinião. É você não aceitar a opinião do outro. Sim, isso Porque é muito esse é o problema de Isso verdade. é terrível, isso é terrível. Fala assim, olha, eu não gostei desse conteúdo. Tudo bem, ok. Beleza. Eu tenho ciência de que o conteúdo que eu faço não agrada 100% das pessoas. Só que quando a pessoa fala assim, eu não gostei desse conteúdo, ela não está dizendo eu não gostei desse conteúdo. Ela está dizendo assim, eu não gosto desse conteúdo tem que parar de existir. Essa pessoa tem que parar de existir, né? Se é essa pessoa que faz esse conteúdo, então essa pessoa também tem que deixar de existir. Ele vai tomar no meio do olho do seu cu. Que caralho é isso? De onde veio essa noção? Bom, isso é uma coisa que a internet se tornou a ferramenta perfeita para gerar esse padrão de comportamento. Né? Eu não gosto de funk. Dividir para conquistar. Eu não escuto funk, porra. Exatamente. Simples, prático. E as pessoas que gostam? Gostem. E uma coisa que eu acho chata também é a massa querer que os famosos ou os influenciadores tenham uma opinião sobre todos os assuntos. Aconteceu um negócio lá X, o pessoal vem, você não vai se posicionar? Você tem que dar sua opinião. Porra, se o cara não quer dar a opinião dele, deixa ele quieto, né, cara? Aí cai aquele monte de gente em cima, não, porque você tem que falar sobre esse assunto, você tem que dar sua opinião, você não pode ficar em cima do muro. E às vezes a pessoa nem tá em cima do muro, ela tem a opinião dela, ela só não quer expor. Só não divulga. Tô aqui na minha. Tipo, mas aparentemente agora ela também não tem o direito de não expor. Exatamente. Nas eleições. Em quem que você vai votar? Se é direita ou se é esquerda? Pô, não quero falar. Ah, mas por que então? Então você é isso, você é aquilo, você tá em cima do muro? Não, cara, eu só não quero falar. Não, mas você tem que dar sua opinião. Porra, não tenho, cara. Isso é muito chato, cara. Muito chato. Mas tá nos manuais mais antigos de estratégia que você pode imaginar. O algoritmo faz isso, proporcionou isso para a sociedade. É dividir as opiniões e deixar bem claro que elas são uma contrária da outra. As pessoas estão se submetendo cada vez mais a isso. O professor Bume, o gênio louco, ensinou que existem basicamente 3 formas de agir. Ele diz que tem bem mais, mas são 3 principais. Atacar, defender e não fazer nada. A internet, por exemplo, é um caso de que você tem a grande maioria dos envolvidos escolhendo entre atacar e defender o tempo todo, e os que importam realmente, quem está assistindo de fora, está sem fazer nada, e é os que estão mais lucrando com isso tudo. Com olhar os ratinhos, os hamster na roda. Assim.
A gente saiu um pouquinho da pauta e deu uma desviada normal, né? De sempre. Saiu. Só que, como Mas sempre, que é gostoso. Mas só É para bom. terminar, os últimos 20 minutos, essencialmente, eu acho que a gente tá falando. Dá para resumir que a gente nasceu com 2 orelhas e uma boca. Tem um motivo para isso. Tá Exatamente. ligado? Não A é à boca toa. A boca é só para comer, né? Exato. Antes de outro questionamento, voltando pro tema, eu Tá. queria dar as minhas impressões sobre como é ser velho aqui no Canadá. Tem uma coisa que eu notei aqui, 2 coisas, basicamente. Primeiro, idoso ou jovem aqui, tanto faz. Por exemplo, se você tiver que pegar uma fila e tiver uma pessoa de 200 anos atrás de você, ela não tem direito à fila preferencial. Então, o idoso aqui não tem direito a muita coisa, não. Aposentadoria. Aqui, se o cara não tiver uma aposentadoria privada, ele já se lascou. Aí vai viver do benefício do governo, que qualquer pessoa aqui tem, mas é ridículo de baixo e não dá para viver. Outra coisa que eu notei aqui, quando fica velho, é o desejo das pessoas de sair do Canadá. Quando a pessoa fica velha, ela só quer ir morar num lugar mais quente. Os canadenses, a gente acha que os canadenses gostam de neve. Pela minha experiência que eu tive aqui até agora, nenhum deles gosta. E quando eles puderem, eles vão comprar uma casa na Flórida e morar no calor, que é o mais negócio para eles. Cara, quem gosta de neve é urso polar e pinguim, né, cara? Eu não sei se... E a Elsa. E a Elsa. Porque... Eu passei a vida inteira falando que eu sempre preferi o frio. E eu até hoje prefiro um clima mais frio. Mas você passar frio de verdade altera a sua essência como ser humano. Então, mas tem uma diferença entre passar frio e neve. Neve é uma bosta, cara. Não, mas eu estou dizendo assim, assim, o passar frio que eu tô falando é por coisas não óbvias. Não é então, assim, eu estou do lado de fora e a temperatura está baixa. Não, eu tô falando do seu dia a dia. O que eu quero dizer é que aqui a temperatura pode estar negativa, 10 negativo, com sensação de menos 17. Se não tiver neve, a vida acontece numa boa. Com neve, meu brother, o bagulho fica louco. É diferente, eu sei. Atrapalha demais. O problema é a neve, não tem como. Então, aí nesse caso, você pega um idoso que já vai estar com uma dificuldade de locomoção, coisas desse tipo, ele tá fudido, porque ele vai ter que ficar trancado em casa, né, cara? O cara não consegue fazer mais nada. O idoso sai na rua, ele cai na porra da calçada. Sim. Aqui eles caem com vento. Puta. Que bosta. Inclusive até... Que andar agarrado em alguma coisa, vamos cair. Até 100 anos atrás, quando tinha muito menos prédios, aqui tinha uma corda enorme de fora a fora na cidade para idosos se apoiar. Corrimão de calçada? É mais ou menos isso. Eu acho que se você perguntar para a maioria das pessoas a nível mundial que sabem a diferença, não conta gente que só viveu em clima tropical a vida inteira. Gente que sabe a diferença, se elas escolherem que clima que elas preferem viver, eu acho que ia ser uma avalanche de gente que ia escolher clima mais quente. Mas, cara, é isso que às vezes eu fico me perguntando, porque tem as pessoas que falam, eu gosto de frio, eu gosto de calor. Você não gosta nem de frio nem de calor, você quer ficar numa temperatura confortável. Essa que é a verdade. Dúvida, Qual é a sua temperatura confortável? A minha é 18 graus, a minha é 24 graus. É isso, cara. Ninguém quer ficar no 5 graus, ninguém quer ficar no menos 5, ninguém quer ficar no 35, ninguém quer, cara. E mesmo que chegue a extremo, que seja só uma parte do ano, né? Que seja só uma estação, né? Eu tenho uma lista grande ainda de assuntos que eu gostaria de discutir a respeito sobre envelhecer. Vá. Mas como eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre todos eles, eu estou escolhendo aqui os que eu gosto mais. Esse aqui eu gosto muito pouco, mas eu gosto de falar sobre isso. Dores. Você gosta de falar sobre suas dores ou você gosta de falar só sobre dores? Ou sobre as dores dos outros? As dores de ficar velho. Você quer começar? Sim. Eu vou começar. Manda ver.
Quando eu tinha por volta de aproximadamente uns 25 anos, eu chapava o caneco umas 3, 4 vezes na semana. Tinha ressacas, mas eram ressacas ok, nada insuportável. Eu sou conhecido em Vinhedo, que é da onde eu vim, como o rei do rolê. Fazia rolê de quarta a domingo. Muitas vezes fazia mais de um rolê no mesmo dia. E tava tranquilo. Hoje, rapaz, se eu fico em pé, Seu fator de cura era excelente, né? era excelente. Hoje, se eu fico em pé por muito tempo, por exemplo, ir num show. Cara, ir num show é insuportável, cara. Porque começa a banda principal e eu já quero que acabe. Porque eu não tô aguentando de dor no pé, de dor nas costas, de dor na perna. E aí é muito ruim porque você pensa, cara, você investe seu tempo para ir no show, geralmente custa uma graninha também. E aí começa as 2, 3 músicas, você quer que eles acabem logo pra você ir embora e sentar. Muito triste. Hoje, Arquibancada? então, não, né? Pra que bancada? Eu sou jovem, tiozão. Que bancada, coisa de tiozão. Eu sou jovem, só que eu não sou jovem. É aí que eu queria chegar, entendeu? Porque, mano, Ah, hoje em dia eu vou no rolê e se não tiver lugar pra sentar, eu não quero nem ficar lá mais. E você acha que essas dores suas provêm da idade ou provêm de uma vida sedentária? Provém das duas coisas, porque eu sempre fui sedentário. E agora eu estou sendo sedentário e sendo sedentário e velho, as dores aparecem. Então eu ia fazer essa pergunta pra vocês, mas pelo jeito, esse pau no cu aí, que faz musculação desde que tem 12 anos, Hum. eu não sinto isso aí, não tem dor, não. Vamos fazer uma errata aqui. Eu tenho um problema na lombar, desde adolescente. O médico disse porque eu cresci muito rápido. Assim, eu Nossa, dei eu um, nunca dei tive esse um... problema de crescer muito Você não rápido. cresceu, né? Ainda, né? Quem sabe dá tempo. Eu dei um estirão, assim, tipo, 10, 11 anos, eu cresci rápido. Não sei se é verdade o que o médico falou, mas ele falou que cresceu muito rápido e tal, e a lombar dói. Então, com 13 anos, eu tive que fazer fisioterapia na lombar. E uma das coisas que ele me disse é para sempre fortalecer a região, o core, né, o abdômen e a lombar, para não doer mais. Isso ele estava certo, porque os períodos em que eu não estava treinando, que eu estava sedentário, minhas costas doíam igual de um velho. Então, para levantar doía, para sentar doía, para cagar, sentar na privada doía, para sair do carro. Quando eu volto a treinar e me exercitar, a dor simplesmente desaparece. É como se eu não tivesse nada. Como se ela nunca tivesse existido. Como os velhos falam, tira a dor com a mão. Tira a dor com a mão. Exatamente. E, cara, nesse ponto eu tenho que concordar com o médico e com outras pessoas do ramo aí, que realmente o exercício físico faz uma diferença monstruosa na vida, cara. Eu tenho algumas dores, mas foi de lesão, de cagada, né? De treino errado e acabou machucando e tal. Então, meu ombro é um pouco fodido, mas coisa que eu fodi ele treinando. Mas fora isso, nada. Nada, Você está nada. querendo me dizer que se eu resolver fazer alguma atividade física regular, eu terei menos dores, senhor? E isso eu vou dar certeza absoluta pra você que sim. Não, Caio? Fala aí, Caio. Você tem dor, seu filho da puta? Ou eu sou acho só que eu tem que sou dois. fudido nessa vida? Não, eu tenho bastante dor, mas eu acho que tem dois modos de ver isso. Porque se você fizer exercício, eu acho que a maioria das pessoas que faz exercício não é assim obcecado por fazer exercício corretamente. Isso pode te gerar muitos outros problemas. Já tive muito problema relacionado à lesão, muito problema relacionado a fazer esporte de maneira errada. E a gente pode falar isso em um outro momento. Mas o tipo de dor que você está falando de envelhecer, é claro que o que o Felipe Dores falou que tem. você não tinha quando você era jovem e agora você tem. É isso que eu tô falando. Não, tem. É. E outra, acho que muito disso também é questão de disposição, até Claro. física, né? Pô, o exemplo que você deu de balada que você falou? Rolê? Também. Rolê. Você podia emendar uma na outra, trabalhando no meio, acabar na balada de madrugada, ir direto pro trabalho de manhã cedo e emendar de novo, tal, sem problema nenhum. Hoje em dia você toma um pouco a mais do que você deve e demora 3 dias para recuperar, tá ligado?
eu acho que tem coisas que cada pessoa tem certos vícios, né? Por exemplo, eu nunca tive um trabalho que eu trabalhava sentado, tipo trabalho de escritório. Então eu tenho um certo número de problemas físicos por causa disso. Teve gente que só teve trabalho de escritório a vida inteira, aí eles vão ter outras debilidades físicas, né? O contrário, eu imagino. Também esses problemas físicos têm muito a ver. Agora, fazer atividade física para manutenção do bom funcionamento do corpo é excelente, só que conforme a gente vai ficando velho, vai deteriorando, não resta Sim, dúvida. claro. Tem uma história para Sem contar. dúvida. Eu me tenho. lembro, Vai, eu me lembro, conta sua me história. lembro do dia em que eu descobri que eu não era mais jovem. Eu acho que eu devia ter uns 34 anos, talvez. Foi tarde, viu? Foi tarde. Mas nesse dia, foi num carnaval. Como que funcionavam os meus carnavais? 5 dias de loucura, tiozão. 5 dias de loucura, no mínimo. Senão nem era um carnaval. Eu viajava. Aí, quando eu viajava, era do começo até o final. Não dormia 3, 4 horas por dia. Olha lá, bebendo todo dia, aí emendando rolê atrás do outro e tal. Mas aí nem o Wolverine aguenta, cara. Então. Aí, beleza. Aí eu comecei a frequentar o Carnaval de Não, quando Vinhedo. você é jovem, você aguenta. Quando você é jovem, você aguenta. Ou se aguenta. Eu aguentei muito. Até os 30 caralhado, aguentei pra caralho. Aí, beleza. Aí eu tinha um esquema, né? Eu levava um cooler pra acompanhar o bloquinho. Tinha todo um sistema, cara. Quem quiser vir comigo tem rolê certeiro. Então sempre tinha uma galerinha junto comigo, assim. Levava o cooler e tal, e bebendo, e pans. Aí, nesse carnaval específico, eu tocava no Bloquete, lá de Vinhedo. Tinha tocado no Bloquete. De tarde eu fui em outro bloco. De noite eu fui em outro bloco. E não fui embora. Eu fui emendando um atrás do outro, assim. Só o tempo de você esperar sair o próximo pra você ir atrás do próximo. Isso era um sábado. Era um sábado. No domingo a gente não ia tocar. No domingo ia ter um churrasco na casa de uma amiga minha. E aí, cara, eu acordei num mau humor, numa situação que eu falei assim, mano, numa desgraceira, que eu fiquei 10 minutos nesse churrasco e falei, mano, vai tomar no cu, eu não aguento mais, eu não quero olhar pra cara das pessoas, eu quero que as pessoas morram, quero que todo mundo exploda, eu tô muito fodido, eu não quero, eu tô cansado, vai tomar no cu, o que tá acontecendo comigo? Eu fiquei em choque, porque eu falei Isso assim, foi mano, quantos dias de balada? foi o primeiro. Quer dizer, eu saí na sexta, mas a sexta foi curto, né? Porque a sexta de carnaval geralmente é só à noite. O sábado foi o sábado todo, no domingo eu não aguentava mais. E aí eu pensava, eu tenho que tocar ainda de novo na segunda, porque a gente tocava no sábado e na segunda com o bloco. Eu falei, mano, se eu ficar aqui eu vou morrer. E eu não vou conseguir tocar. Eu vou embora, vai tomando cu. Eu cheguei na dona da festa, que é uma amiga minha. Falei, viu, eu tô fudido, não aguento mais. Ela falou, viu, você tá velho, você não aguenta mais esses rolê tudo aí. Vai descansar, caralho. Aí eu falei, aí fez assim na minha. Pum! Senhor, você é velho. Você não é moleque mais não. Vai pra casa e vai morrer na sua casa. Eu fui pra minha casa, eu nem comi nesse dia. Eu dormi até o outro dia. Aí eu acordei no outro dia, já tava um pouco melhor, me alimentei, fui voltando, uma ressaca do caralho. Falei, não, cara, não dá mais. Acabou. Não tem como. Não é assim que se vive. Chega. Vamos devagar agora. Nesse dia eu percebi que eu não era mais jovem. E não ser mais jovem, perceber que você não é mais jovem é muito triste. Vocês tiveram esse dia marcadinho? Eu acho que não tive uma em particular, mas algumas experiências assim. Foi o que o cara falou, ó, o seu poder de recuperação começa a diminuir. Você precisa dosar o rolê que você vai fazer, senão no outro dia é um pouco mais complicado, né? Ainda mais porque a gente vai ficando mais velho, você começa a ter mais responsabilidades, ou o trabalho exige mais, e várias coisas, né? Fica mais ranzinza. E quando você era mais jovem, sei lá, morava com meus pais, só estudava, não trabalhava, era outra coisa, né? Mas aí você tem outras obrigações no meio do dia que vai exigir também do seu organismo, né? Tipo, limpar a casa, cuidar da casa, fazer almoço e tal. Você precisa estar
tá vivo para conseguir fazer isso, né? Mas sem dúvida, com o passar do tempo, o seu organismo ele vai desacelerando, né, cara? Vai reclamar, cara. Vai reclamar, não tem jeito. Vai, não tem jeito. É difícil. Mas assim, se você consegue fazer, como o Caio disse, essa manutenção, você fazer um exercício, não para ser um atleta, né? Porque aí é outro nível, mas você fazer um exercício para manter a saúde, se manter ativo, pô, funciona demais, cara. A gente tem um exemplo do tio Ia. Pequeno adendo. Tio, né? Atleta de alto rendimento. É o que mais fode. Só se fode. E se fode pro resto da vida também. Então jamais seria. Então, aí eu vejo o exemplo do meu tio. Pô, ele tá com 63, 64, eu acho. Porra, bicho, ele dá baile nós três juntos, cara. Mas assim, ele tem uma vida toda. Mas pra dar um baile em mim não precisa muito, não. Então. Pra dar um baile em mim é só caminhar de manhã. Já era. Só isso. Ou qualquer outra hora do dia. Ou qualquer outra hora do dia. Qualquer caminhadinha. Se você descer do prédio de escada, já tá ganhando. Já não tá nem vendo eu mais. É difícil para quem, do outro lado da moeda, para quem sempre treinou alguma coisa, fez algum tipo de esporte, o lado difícil de envelhecer é você conseguir deixar o ego de fora. E você reconhecer que você não é mais jovem quando você tá treinando, tá ligado? Exato. Essa sua frase me puxou 2 ganchos, mas conclui aí. Você vai querer comparar a sua situação, principalmente se você ficou um bom tempo sem fazer uma atividade física, com alguém de 18, 20 anos que tá fazendo a mesma coisa, aí você fica desencorajado rapidinho. Né? Sim, com certeza. E vai se machucar se tentar acompanhar o ritmo deles, tá ligado? Principalmente se você fizer algum esporte que tenha alguma competição no meio. Se você fizer alguma coisa dessa, meu amigo, se você não tiver o ego bem centrado, você vai se fuder. É o meu caso. Quando eu compito, eu sempre compito. Eu sempre quero ganhar, velho. Foda-se. Todo mundo quer ganhar. Exatamente. Eu sou um bom perdedor. Mas por isso que eu não, se eu tiver não participo por isso que eu não participo de aula em grupo. Eu não sei brincar. É foda. Por isso então vamos lá. A galera do CrossFit, que é um esporte bem legal, a galera se fode muito porque é extremamente competitivo. E, se você não tiver com a técnica ali, você vai se fuder. Eles criam uma cultura de competição, mesmo que seja com você mesmo. Uhum. Exato. É muito louco. Exato. Bom, vou puxar 2 assuntos que eu queria discutir aqui. Vai lá. Os ganchos que o Caio deu. Primeiro, baseado nisso que a gente conversou agora, qual idade que vocês acham, no conhecimento de vocês, que era o seu prime? Esse aqui é o meu auge. É aqui, eu tô falando físico, tá? Tá. Essa idade aqui, daqui eu só caí. Qual é a idade de vocês que vocês que vocês consideram o prime de vocês? E depois a gente já emenda na sabedoria, a sabedoria que o tempo traz. Uma hora que o Caio falou assim, chega uma hora que você tem que saber, que você não vai dar conta. Então, eu quero saber que hora que é essa que a sabedoria entrou forte. Então, primeiro, que hora que era, que momento que é esse prime, se vocês já passaram, se vocês acham que vocês não chegaram ainda, e como que chegou, como que a sabedoria bateu? Tá, o meu é curto, bem curto. Eu acho que eu tô começando a desenvolver essa sabedoria agora, respondendo de trás para frente, que você falou. Quantos anos você tá, senhor? 38. Ih, quase gaguejou, hein? 38, não, 38. Eu tô começando a engatinhar nesse campo de sabedoria, porque para mim sabedoria é uma palavra muito importante. Sabedoria não é você ter conhecimento. Sabedoria é você aplicar o seu conhecimento. Aplicar bem o seu conhecimento. Exato. Ou pelo menos da melhor maneira possível. Isso, da melhor maneira, de acordo com a situação que você vive. E você tem que cometer erros para você saber a diferença. Então, quando você não está contente com alguma coisa, você tem que fazer um esforço consciente para mudar aquela coisa. Porque quem faz sempre a mesma coisa, comete sempre os mesmos erros,
e tá esperando um resultado diferente é louco. Ô, burro. Porque você tem que mudar, tem que fazer mudança para você exigir uma coisa contrária do que você experienciou até agora. Então eu tô começando a aprender. Ainda faço muita cagada, mas tô começando a aprender. A sabedoria tá começando a entrar na história. Agora, ápice, né? Você falou? O auge. O auge. Cara, final 20, late 20s, entrando nos 30, né? 28, 29, ali não tem como competir. Eu acho que para muitas coisas é a melhor fase da vida. Concordo um pouco. Mas não quer dizer que não tem valor você ser um pouco mais velho. Agora eu acho que as coisas têm um outro sabor. É só diferente, não é questão de... Não era isso que eu queria dizer. Por isso que eu especifiquei. O auge físico. Físico eu acho que é mais ou menos... Porque eu acho que porque se a gente for se a gente for transportar isso, o auge físico pro sexo, por exemplo, no meu ponto de vista, você precisa de muita experiência para performar bem no sexo. Porque não adianta só disposição física. Sim, mas biologicamente falando, o homem precisa... É um conjunto de coisas. Sim, sem dúvida. Mas eu quero dizer, eu não tô, se você falar de forma... Se você falar de vida sexual, o homem atinge esse... Qual que era a palavra de novo? Auge. Auge. O ápice muito cedo, né? No final da adolescência. Mas você mas tá não falando... é a parte mais legal. Exato. A mulher, por outro lado, vai atingir o ápice sexual nos 30 e poucos. É muito mais legal. Então, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de físico. Tudo que se relaciona à parte física apenas. Ok. O sexo é bem mais complexo do que isso. Sim. Eu continuo com a mesma opinião, então. Se você for excluir alguma... Falando de um modo geral, 20 e muitos, antes dos 30, até porque essa capacidade de se recuperar é uma coisa que faz falta quando você tá mais velho. Eu tenho 2 momentos de auge físico, são momentos diferentes, por isso que eu acho que eu tô com 37, faço 38 esse mês de abril, e eu acho que, levando tudo em conta, eu acho que o meu auge físico foi agora, por alguns 2 poucos anos atrás até agora. Por quê? Conta pra nós! Eu tava com uns 20 e tantos aí, como o Caio falou, 26, 27, beirando os 30. Eu entrei num ritmo de treinamento bem intensivo, bem forte. Foi muito bom, assim. Eu tive um resultado bem foda. Porém, a minha vida era mais tranquila. Então, eu ainda morava com meus pais, tava só trabalhando, não era nada que exigia muito de mim. Eu não tinha outras obrigações cotidianas para fazer. Do ano passado, ali, depois que a pandemia deu uma trégua para cá, eu voltei a fazer um treino forte e eu me surpreendi, porque eu cheguei num ponto que eu tava melhor do que quando eu tava com os meus 27, fisicamente falando, assim. Eu tava com mais disposição, eu tava com mais força e o resultado foi muito melhor. A recuperação, nem tanto, devido à idade, deve ser, porém, eu tinha muitas outras obrigações para fazer. Então, eu já namorava com meus pais, eu já tinha filho, eu me sentia mais cansado, obviamente, mas eu tinha muita disposição, talvez a mesma que eu tinha com os 27. E o resultado no físico foi muito melhor do que aquela época. Tudo bem que eu me alimentei melhor, né? Já sabia comer melhor as coisas e tal. Eu acho que eu nunca tive tão bem fisicamente como eu tô agora. Com exceção de uma coisa, a parte de cardio. Porque como eu fazia só musculação, é uma coisa. Quando você vai testar o seu cardio, é outra. Então eu não tava treinando cardio. Aí eu resolvi voltar a fazer karatê, que eu treinei muitos anos. Aí eu fiz algumas aulas no começo do ano, eu parei porque o horário não tá dando certo. Mesmo com muita disposição, tava com energia, mas aí foi foda. A parte de cardio foi complicada, porque aí você dava um pouquinho de luta ali, puta, abria a boca, velho. Aí o cansaço batia. Mas eu acredito que é falta de treino, porque eu não fazia mais nada de cardio, era só musculação. Para questão força física, a gente matura mais ou menos na idade que a gente tá mesmo. Uma pessoa que sempre treinou vai ter
vai ter, também pelo tempo de treino, mas uma pessoa, vamos dizer assim, 2 pessoas que nunca treinaram. Se você pegar um homem já beirando os 40 anos e um adolescente, o homem mais velho vai ter muito mais força. Ah, sim, sim. Porque é uma questão de, assim, de forma geral, né? Tem casos. Eu sinto isso. Eu sinto que hoje eu sou mais forte do que eu era com 25, que é quando eu penso que era o meu auge, dos 25 até uns 28. Eu acho que o legal quando eu falo capacidade de recuperação, não tem nem, porque isso tem, se você for falar de maneira que tem a ver com treinamento físico, com exercício, é relativo com o seu estilo de vida, a recuperação, né? Entra vários fatores, né, entram aí. A capacidade de recuperação que eu estava me referindo quando você ainda está antes dos seus 30, é que você quer fazer as coisas saudáveis, mas você quer fazer as putaria também, né? Você quer fazer tudo junto. Então, é esse tipo de recuperação. Não tem nada a ver isso aí, não. Ninguém gosta de putaria, cara. Você falou um negócio errado aí. Então, Você quer beber pra cacete, você quer só comer fast food, você quer zoar a noite inteira, você quer ficar sem dormir, você quer tomar droga. Ninguém gosta disso. Droga? Ninguém usa essas droga coisas. aqui, rapaz. Essas coisas que ninguém gosta de fazer é outros 500. Você fazer quando você tá com 20 e poucos, você tentar fazer com 40. Então, e o ponto de... Você quer ser o jogador de futebol baladeiro, você não quer ser o jogador de futebol sério, tá ligado? Você quer ser o Romário. E esse ponto de... o Romário era foda. O Romário nem treinar, ele treinava aqui na arrombada. Exato. Ele fazia um acordo com o técnico. Quantos gols você quer? Não, aquele era filho da puta. Então, aí o ponto de sabedoria que você falou, eu acho que foi isso aí, cara. Porque assim, eu tava na academia e tinha molecada treinando lá e tal, e os caras não me acompanhavam no treino. Nem questão de peso, de quanto eu tava levantando de peso, mas de disposição para terminar o treino. A galera cansava rápido e parava para descansar e tal, e não me acompanhava. Eu falei, pô... Começa bem e termina mal, é isso que você tá falando? Falei, pô, tô bom ainda, né? Pegava uns molecada de 20 e poucos anos, não treinava comigo, não aguentava. Mas aí quando eu fui treinar o karatê, eu achei que eu era o Daniel San ainda, né? É interessante como a gente se subestima. Só que aí, pô, eu tenho 1,80 m, tava com 92 kg. Não tá levinho, né? Ainda lembrava de muita coisa, tinha técnica ali e tal, mas bicho, eu dei 3, 4 pulinhos com o moleque de 15 anos ali, que eu falei pra ele, não, pera um pouco aí, senão eu vou ter que ajoelhar aqui, que eu não consigo nem respirar mais, cara. Porque assim, cansou demais, né? A falta de exercício cardiovascular cansou muito, assim. Então, mas isso que você tá falando parece ser exercício de explosão, que exige um treino específico também. E o karatê é assim. O karatê, na hora que você vai lutar, você tá se movimentando o tempo todo, é muito rápido. Você não fica ali paradinho, né? Você tá pulando, virando em volta do cara. Mano, você fica ali 40 segundos, velho, já era. Já a língua tava batendo no queixo, assim, já falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, opa, calma lá. Respira, vamos devagarzinho, né? Então, pra dar uma segurada. Mas assim, eu não posso reclamar da minha parte física, eu sempre tive muita disposição. Até em relação aos shows, quando pega maratona de show com a banda, tal, madrugada, até mesmo de estar no palco fazendo show, que cansa pra cacete, ainda tá bem quando normal. É 2 shows no mesmo dia. Deve ser foda, hein? Sim, ainda faço. De vez em quando tem. E assim, tô segurando a bronca, aguento fazendo uma boa. Mas é óbvio que daqui pra frente a gente sabe que tem que tomar cuidado. Daqui pra frente é só pra baixo. Daqui pra frente a parábola já tá... Eu, como eu tinha dito, o meu prime foi por volta dos 25 até os 28, 29. E o momento de sabedoria foi a minha pequena aventura pela Austrália. Pô, lá não teve jeito. Lá a vida falou, ô menino, a vida não é isso que você tá pensando que é, não. Você tava com quantos anos quando você foi pra lá? 28. Você ficou 1 ano e meio, 1 ano? Fiquei 5 meses, quase 6. Ah, achei que tinha dado mais. Não, parece que deu mais, com o tanto de doideira que aconteceu naquele lugar, parece que foi mais. Mas foi só isso.
E lá eu descobri várias coisas. Foi lá que eu comecei a perceber que não dava para ir pra balada todo dia. Foi lá que eu mas eu ainda teimava. Depois disso ainda teimei muito tempo ainda. Teimei uns 5 anos ainda, achando que dava. Foi lá que eu vi que tem uns bagulho que só acontece comigo. Eu comecei a pensar diferente sobre a minha família, sobre o meu pai, por exemplo, sobre as relações que eu tive, tanto amorosas quanto amizade, quanto trabalho. Percebi em algumas das oportunidades que eu tive lá foi quando eu percebi o quanto que o estrangeiro é explorado. E se você deixar os Isso, caras sobe em cima mesmo, não estão nem aí com você. isso é uma coisa que eu queria conversar também depois. Isso que você falou de pensar na família, nos amigos. Eu acho que envelhecer traz esse tipo de reflexão. Como tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, eu acho que envelhecer traz essa sabedoria, essa maturidade, né, de coisas boas que você vai aprendendo e vai acumulando, mas também traz esse lado mais melancólico de que você sabe que as coisas algumas vezes vão se perdendo e vão se distanciando, Que né? coisas que você vai dar valor ou não, né? Isso, isso, coisa que você vai deixando pra lá, mas a hora que você olha, fala, puta, isso aqui é muito importante e eu devia ter dado um pouco mais de valor pra isso, né? As amizades verdadeiras e coisas desse tipo, né? Que nem, por exemplo, nós somos 3 amigões e tá cada um num canto, Ai, você é longe. meu amigão! Puxa, meu amigo. E tá cada um num canto, né? Longe. Tudo bem, escolhas, mas não sei se Fase, senhor, fase. fase. Não sei se a gente pudesse voltar no tempo com a cabeça de hoje, é claro, né? Se seria igual se a gente, sei lá, pensasse em fazer algo junto pra ninguém ficar longe um do outro, coisas desse tipo, entendeu? Esse lance que você falou, eu penso, porque a gente falou assim, mas você gostaria de voltar a ser criança? Aí vocês falaram assim, se pudesse voltar com a cabeça de agora, eu não. Se eu pudesse voltar a- no tempo, eu voltaria, sei lá, com uns 25, 27. Só que se não tivesse a possibilidade de voltar com a mesma cabeça, eu nem voltava. Ah, sim. Porque você ia Nem fazer a mesma voltava. coisa. Nem pensaria, mas não É, pensava duas vezes. Daquele jeito lá? Não, obrigado, aquele já é. foi. Você ia passar por tudo de novo. O exercício é voltar com a cabeça que você tem para mudar coisas que, né, mudar erros supostamente que você tenha cometido e fazer diferente, né? Mas esse ponto do envelhecer traz isso, né? Você refletir sobre as coisas e tentar daqui para frente fazer diferente e tal. E as coisas que a gente começa a dar valor mesmo hoje. E Assim, são as experiências que te constroem, no fim das contas, né? claro, claro. São as experiências que trazem essa possibilidade de ter ou não a sabedoria. Por exemplo, eu tô fora de Vinhedo já tem 5 anos. E eu nem moro tão longe. Eu moro a 1 hora de Vinhedo, Ih, mas é né? mais longe que Saturno, o lugar que você Mas mora. assim, eu posso ir pra lá toda semana se eu quiser, dá pra ir, não é longe. Mas ainda assim, hoje eu vejo a falta que me faz aquele lugar, entendeu? Lugar que eu cresci, minha família tá lá toda, o meu ciclo de amigos. E hoje eu olho e falo, caralho, faz falta demais mesmo assim. Como é quando você volta pra lá, Caio? Você sente essas paradinhas ou não? Não, Porque você tá longe faz tempo mas já, né? mas eu nunca fui apegado a lugares, cara. Eu sou É, eu, apegado a pessoas, Só, pessoas só, importantes. só arrumando. Não é o lugar em si, a cidade em si, mas é o que eu criei ali, entendeu? A família tá Uhum. lá, o meu maior círculo de amigos tá lá, né? Estão lá. É esse lance, não é a cidade, mas é as pessoas. Eu São as não, pessoas. eu sou meio esquisito, sabe? Eu sempre tive essa coisa, essa percepção que onde quer que eu seja, eu sou turista ali, tá ligado? Onde quer que eu esteja, quer dizer, desculpa. Então, Verbo to be, né? é, é, Verbo to be. exato. É, exato, exato. Eu não tenho muito isso, eu acho muito estranho, porque de uma certa forma dá a impressão que o lugar parou no tempo para mim, que continua a mesma coisa, apesar de sempre tem reformas e o look da cidade, enfim, moderniza, mas parece que é aquela mesma coisa ainda. Não é uma coisa muito visual que eu tô falando, é mais um estado de espírito.
Só que assim, as pessoas continuaram com a vida delas e tal, e tá cada um na sua. Eu não tenho essa coisa assim de me sentir em casa, sabe? Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Respondeu uma parte da pergunta, porque o que eu quero dizer não é o lugar, como o Mota falou, não é o lugar Aham. que eu tô falando. É o que estar lá te traz. Tem a sua família. E eu me lembro de um rolê, de uma vez que você veio, que a gente foi lá no Marco. E foi, acho Aham. que, o rolê mais legal que eu fiz no Marco. Foi um rolê que tava nós três, tinha mais algumas pessoas lá que eu nem, além do Marco, eu nem lembro quem mais que tava lá. Eu É, lembro é. que foi Deve ter sido a última vez que eu vi ele. um dos rolês mais legais que eu já fiz lá, entendeu? Eu não sei se para você foi assim também, mas é como se essa situação só fosse possível lá. Vocês dois vierem para o Canadá, ou se eu e o Fio for para Nova Zelândia, não sei se vai ser igual. Entende o que eu quero dizer? O lugar também Tá, tá. faz parte. É como se o lugar também fosse um brother nosso. É mais ou menos Sim, isso. sim, Sim, não, sim. beleza. Isso aí é legal. Isso aí eu acho que tem muito a ver. O fato de você conseguir. Do lugar, assim, não sei se a geografia se tornar um personagem num encontro desse tipo. Acho que pode ajudar. Eu não sei, talvez influencie Porque eu todo botou mundo. errado, caralho. Burro pra caraca, velho. Eu acho que talvez influencie, sim. Se for um encontro de nós três, por exemplo, se for onde for, eu acho que tem uma certa presença, assim. É porque você pode se sentir mais confortável num lugar ou no outro, né? Tem isso. Porque, por exemplo, se a gente for um na casa do outro, é Hum, um lance. Se a gente for num bar, é outro lance. sim, sim. Se a gente tem alguns amigos novos, é outro lance. Alguns amigos que também são velhos amigos, é outro rolê. Ah, muda, Sim. claro, claro. Mas voltando para a pauta em si, eu acho que esse processo de envelhecer traz para a gente uma maturidade. Quando esses eventos ocorrem, que são mais raros, a gente aproveitar eles de uma maneira melhor. Né? Quando o Caio veio para cá no final do ano, a gente se viu algumas vezes e a gente tentou aproveitar isso da melhor maneira possível, sabe? Tentou realmente fazer aquilo valer de verdade. Não como era antigamente, quando a gente se via toda semana e saía para tomar uma cerveja e voltava. Não, já era um evento maior. Então, você tá ali e fala, porra, ele vai embora daqui a pouco, eu não vou ver ele sempre. Então, vamos aproveitar de outra forma isso, né? Eu acho que envelhecer traz esse momento de querer guardar aquilo lá Sabedoria. isso. Sabedoria. Eu acho que quando eu tenho bastante consciência disso. Eu acho que quando eu comecei a viajar, que eu trabalhava em navios de cruzeiro, testemunhei coisas suficientes assim ao longo do caminho que sempre me fizeram pensar. Eu nunca sei quando vai ser a última vez que eu vou ver alguém pessoalmente, então eu tento aproveitar para passar da melhor forma possível, seja família, seja conhecidos, amigos e tal. Eu sempre falo que o mundo que a gente vive é muito bom e tal, mas cagada acontece toda hora, né? E então eu nunca sei quando vai ser a última vez que eu vou ter a oportunidade de estar presencial ali de ver alguém pessoalmente, né? Em carne e osso. E a tecnologia ajuda muito hoje em dia, encurta muito as distâncias, mas não é a mesma coisa de você estar junto com uma pessoa, né? Ou com um grupo de pessoas. Parte de envelhecer é dar valor para essas coisas, sim, eu acho. Interessante. Como eu disse antes, eu acho que tem os dois lados, né? O bom e o lado ruim. O lado ruim também é bem chato, porque você vai percebendo que às vezes você tem cada vez menos tempo e que pessoas vão saindo da sua vida e traz uma certa melancolia. Mas tem um lado bom de você tentar aproveitar cada ponto, né? E transformar essas memórias em algo legal e fazer com que os momentos sejam mais positivos. Que bonito. Que bonito. Acho que, inclusive, a reflexão tá tão bonita Ah, antes de você que acho que encerrar vamos aí, ficar por aqui. antes de você encerrar aí, eu acho que a gente podia fazer fazer um pacto.
Nossa! Vai precisar cortar o pulso? Não. Ah, Eu acho que seria bem interessante a gente pensar nisso. Pode não ser para já, mas quem sabe daqui a alguns anos. Eu e o Caio já conversamos bastante sobre isso, da gente fazer o caminho de Santiago de Compostela, que sempre foi uma vontade nossa. Eu acho rapaz, eu vou te dizer que eu li o Diário de um Mago e também quis. Por muito tempo eu também quis. E não quer mais? Mas, então, eu conheci alguém que fez isso. É difícil. E Pra caralho. caralho, tanto de perrengue que essa pessoa me É. contou que eu falei, acho que eu não quero mais. Não, ninguém tá falando que vai ser facinho. Eu não sei, Eu acho que eu não sei se eu quero não, cara. uma das coisas mais legais dos relatos das pessoas que fazem é que existe muita gente que se acha preparado ao extremo para fazer, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja tem todos os gadgets, tem tudo que você pode imaginar e todo mundo encontra uma dificuldade diferente que não estava esperando. Umas 1000. Não, se você pensa em todos os aspectos físicos, você se fode emocionalmente. Se você acha que você tá de boa emocionalmente, você não consegue fazer fisicamente, e assim por diante. Então, mas tem um ponto, eu já vi muito relato sobre isso, já vi muito vídeo no YouTube de uma galera, uma porrada de gente que fez o caminho. Transformador, né? Ok, beleza. Mas de tudo que eu vi, foi unânime. As pessoas que menos se fuderam, né? Que é impossível não se fuder no caminho, eram pessoas mais velhas, que soube levar o caminho, entendeu? Então, se você me falar assim, olha, vamos fazer o caminho da Compostela e terminar num prazo X, a resposta é não. Pode ser que a gente não consiga. Se você me disser que vamos terminar num prazo X, mas quanto tempo precisar, aí eu penso no assunto. Não, mas essa é a ideia. Porque dos relatos que eu ouvi, o físico é foda, mas todo mundo diz que chega um momento que você se acostuma. Eles criavam um padrão, falavam, a gente vai andar tanto por dia. A tomação no cu é tão grande que chega um momento que você se acostuma. E todo mundo diz que chegou um certo período que o andar já não era mais o problema. Já eram outros problemas. Aí entra a sabedoria e a maturidade. A coxa assada era o problema. Já era, bolha no pé, isso aí foda-se. Mas eu acho que a gente poderia pensar na ideia, quando der, né? Tirar o período e fazer o caminho sem prazo. Eu acho que a quantidade de pessoas que diga aí. cultivar a ideia, né? Eu acho que a quantidade de pessoas que você conhece ao longo do caminho deve ser fascinante. Dormir cada noite em uma cidade diferente. Vamos sonhar, então. Vamos sonhar, porque sonhar é grátis. Vamos. Imagina que a gente tem muito sucesso com esse podcast. Imagine que a gente tenha condições de fazer o podcast do caminho da Compostela. Documentar. Por que não? Né? Sonhar é grátis, caralho. A gente vai fazendo o resumo dos dias ou o resumo da semana, né? Vamos lançar o crowdfunding aí para crowdfunding. Kickstarter. Kickstarter. Manda a gente pro caminho de Compostela. Isso. Eu fiz as contas, acabei de fazer as contas. Acho que serve uns 3,5 milhões, mais ou menos, de dólares. Ai, não fode também, não fode. Não, mas tudo legítimo, esquenta a cabeça. Não, mas se for 1 milhão só, também já dá, né? Eu acho que é bem menos do que isso, porque você não paga pra andar lá, caralho. Não. Não custa muito dinheiro pra fazer a viagem. Essa é que eu tô querendo me aposentar no processo, né? Mas tomando o cu, você quer fuder os nossos patrocinadores? Não, é super legítimo. É uma oportunidade única. Vou pedir o patrocínio pra Insider, que faz as tech shirts, as cuecas. Starlink também, porque não vai ter internet lá, não. Não tem, cara. Um vai ter que andar com a antena nas costas e o outro com a câmera na frente. Não, a gente vai filmando e depois edita. Dos hostel tem alguma coisa, eu acho. Então, e no caminho? No caminho você faz o quê? Só vai gravando. Só anda, né? Deve ser louco. Ó, se você falar qualquer coisa sobre Everest, eu vou mandar você tomar no cu, hein? Não. Aí é loucura. Vou tomar no cu.
Não. Era só o caminho mesmo. Então, tá, Foi um papo bom, cara. Queria acabar com sabedoria, não acabou com muito sabedoria não, né? Por que não? Sabedoria é vocês doarem no Kickstarter pra gente ir pro Santiago. 3 milhões e meio, tá? Não esquece. É um valor expressivo, mas se quiser começar com 5 conto, pode mandar. 5 conto, vai somando. Se vocês conseguirem custear a viagem pra gente, já é lucro. Mas pagou a passagem, já tá bom, né? Vocês quem? Com quem você tá falando, cara? Não tem ninguém ouvindo a gente. Com a nossa audiência imaginária. Tá certo. Sonhar é grátis. Você não acabou de falar que sonhar é grátis? Não sonha pequeno não. Não sonha pequeno não, porque sonhar é grátis. Tem que sonhar lá em cima. Por isso que eu tô falando. Com os 3 milhões e meio, a nossa viagem vai custar 50 mil e o resto é sonhar, é grátis. É isso aí. Total. Ó, existe uma possibilidade de um possível episódio 2 sobre este tema ainda. Sim. Porque ainda tenho assuntos para discutir. Assuntos chatos. Assuntos muito interessantes. Que vão ficar... Inclusive. Não, o assunto que eu vou discutir é a aposentadoria depois. Nossa, cara, mas isso é muito interessante, porque a gente está na idade crucial para começar a pensar a respeito disso seriamente. Exatamente. Mas é chato. Fica pro próximo, que daí... A gente pode embutir ele num episódio 2 ou em algum outro assunto que caiba falar sobre aposentadoria. Não, ainda tem muito assunto para discutir. Tem assuntos polêmicos também. Assuntos polêmicos. Tipo um Mamilo. Mas fica aí para vocês ficar curiosos pro próximo aí, que tem assunto polêmico. Vocês têm que pedir desse jeito. Continuem falando a respeito. Mostrem os mamilos! Mostra aí, né, seu mamilinho. Eu vou dar um stack no bico da sua teta. Não dê stack no bico da teta. Então, beleza. Então, e no Bogan? No Bogan pode. Não Bogan não dói, né? No bico da teta. Não vou dar um beijo no... O Bogan não dói? Não dói no Bogan? O stack não dói, né? Não sei, nunca tomei um stack no Bogan. Eu dei um stack na bola de um amigo meu porque ele perdeu uma aposta. Eu lembro. Vamos contar essa história outro dia. Vou contar essa história no outro dia. É sensacional. Então encerramos por aqui. Não vou dar o beijo no Bogan hoje, eu vou dar um beijo no seu mamilo, então. Polêmico. Beleza? Um beijo pra vocês, seus velhos, e até a próxima. Envelheçam bem, seus filhos das putas. Falou. Vocês estão velhos pra caralho. Adeus. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.